Boa noite, irmãos. Amém. Boa noite também aos que estão em casa, no ouvindo, que vão estar vendo essa mensagem. Graças ao Senhor, chegamos mais uma mensagem, desse tema desse semestre. Então, virá o fim. Amém? Qual que é o tema desse semestre? Amém. Louvado seja o Senhor. Gostaria aqui também de estar lembrando, você que está assistindo em casa, você possa dar o seu like, se você gostou, para que essa palavra, o canal possa ser fortalecido e assim alcançar mais pessoas que amam a palavra de Deus. E graças ao Senhor, nós queremos estar compartilhando essa noite a mensagem do alimento diário, o sexto volume, que nós estamos vendo essa semana. Eu não peguei o meu alimento diário aqui, estou com a sinopse aqui, mas que tem como tema, alguns irmãos têm um alimento diário aqui, por favor? Ó Senhor Jesus, mas graças ao Senhor que essa mensagem que nós vamos ver hoje, obrigado, irmão, ela tem como título, Como Viver no Reino dos Céus. Bem, vamos falar juntos? Como viver no reino dos céus. Eu gostaria de mostrar aqui, para os irmãos, que esse é o volume que nós estamos vendo, o último volume dessa série, que tem como título A Nova Lei do Reino dos Céus. E essa mensagem, como viver no reino dos céus. Então, graças ao Senhor, irmãos, que o tema, como eu falei, desse semestre, para então virar o fim. E eu gostaria de estar encorajando os irmãos, a ruminar essa palavra. Como os irmãos compartilharam, essa mensagem tem muitos pontos, e muitos pontos práticos, é uma palavra prática. Fala do nosso viver. E graças ao Senhor que esse capítulo 6, que abrange o versículo do 1 ao 34, nós não vamos ler todos os versículos, por causa do tempo, mas eu creio que alguns irmãos desfrutaram, ou aqueles que não desfrutaram, desfrutem esse capítulo todo, irmãos. Tem muitos pontos, mas se o senhor permitir, nós queremos compartilhar aqui alguns pontos, E antes de começar essa mensagem, eu queria só relembrar que nós vimos a mensagem anterior que fala, que teve como título, A Nova Lei do Reino dos Céus. A Nova Lei do Reino dos Céus. E eu queria chamar os irmãos para nós lermos alguns versículos aqui, que fala dentro dessa mensagem, Em Mateus capítulo 5, versículo 17. Senhor Jesus, amém. Mateus 5, 17. Que fala assim, eu vou lendo, para nós ganharmos tempo, os irmãos que acharam, podemos ler junto, Não penseis que eu vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Amém? Então o Senhor aqui, ele falou que ele não veio para revogar a lei, ou anular a lei, podemos dizer assim. Mas ele veio para cumprir. E graças a Deus que, como nós vimos, que o Senhor não só, ele cumpriu a lei, como ele também elevou a lei. Então aqui nós podemos ver, nós vimos, no capítulo 5 mesmo, no versículo 21 e 22, fala assim, quem tiver achado pode ler junto, amém? Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, que se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Então aqui nós vimos, um dos pontos que nós vimos, que aqui a lei ela falava para não matar, um dos 10 mandamentos. Então, irmãos, aqui o Senhor não só falou de matar, mas falou de irar. Então, assim, se já era difícil, praticar, porque a lei,
Agora, imagina irá. A lei, né, nós sabemos que o objetivo da lei não era que o homem cumprisse a lei. Na verdade, o Senhor deu a lei, nós não vamos ler aqui, mas por causa que, quando o Senhor falou para o povo de Israel, que eles falaram, né, que tudo que o Senhor falou, eles fariam. Então ali, irmão, nós podemos ver que, na verdade, o que Deus quer, irmãos, é que nós dependamos dele. Né? Na verdade, a intenção de Deus dar a lei não é que o homem cumprisse a lei, porque Deus sabia que o homem não conseguiria cumprir a lei. Mas era para mostrar para ele que ele não dava conta e ele precisava do Senhor. Então, outro ponto aqui. Então, quer dizer, o Senhor, né, ele elevou a lei. Se já era difícil praticar, aí matar, talvez você conseguisse não fazer, mas irá. Quem não ficou irado aqui? Tem alguém que nunca ficou irado aqui? Né? Não é bom irar, mas às vezes nós ficamos, né? Mas graças ao Senhor que nós podemos arrepender. Né? Que semana passada falou um encargo assim que, por exemplo, nós temos a oportunidade de arrependimento, irmão. E os anjos, né? Não tem essa oportunidade, os anjos caídos. Mas nós temos a oportunidade de arrepender. Então, se nós erramos, nós podemos arrepender e voltar para o Senhor. E outro aspecto aqui, para finalizar esse aspecto, o outro versículo é o 27 e 28. Fala assim: ouvistes que foi dito aos antigos. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, irmãos, aqui nós vemos outro aspecto, na questão do adultério. Tinha no Antigo Testamento, né, a lei que não podia adulterar. Fisicamente falando, né, podemos dizer assim, cometeu o ato. Mas aqui o Senhor elevou, irmãos, que até se nós olharmos para uma mulher com a intenção impura, nós já pecamos, já adulteramos no coração. Então, por isso que nós precisamos agora, algo interessante que a lei, ela tratava com algo exterior, né? Algo exterior, mas a nova lei, ela trata com o nosso interior. É mais profundo, irmãos. Por isso que, quem consegue cumprir a lei? Né? Então, mas graças ao Senhor, que Deus nos deu um caminho. Eu queria ler aqui também um outro versículo, Ezequiel, capítulo 36, versículo... Amém. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27, amém? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Vou ler aqui, se os irmãos acharam, nem podem ler junto também. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. Aqui nós vemos no versículo 26 que fala, dar-vos-ei coração novo. Irmãos, o título da mensagem foi a nova lei, né, do reino dos céus. Então, para a nova lei, precisa de um espírito novo. Precisa de um coração novo. Eu estava lembrando dessa palavra, né, por exemplo, que o Senhor fala, a palavra fala de não colocar vinho novo em odres velhos, né? Eu estava lembrando, aplicando, né, nesse aspecto, assim, como que o homem iria cumprir, né, a lei do Antigo Testamento? Então, se o Senhor deu uma nova lei, irmãos, precisa também de uma maneira nova. Então, graças a Deus que Deus deu uma maneira nova. Deu um coração novo e um espírito novo. Não é fisicamente falando, não é coração novo, mas é o coração espiritual. E o espírito, irmãos, que graças a Deus, graças ao Senhor que Deus, quando criou o homem... Obrigado, irmão. Quando Deus criou o homem, irmãos, ele criou o homem com 3 partes, né? Muitos já sabem disso.
Mas talvez você está aqui nessa noite, nunca ouviu sobre isso, que o homem tem 3 partes, corpo, alma e espírito. Então, Deus criou uma parte no homem, que é o espírito humano, que foi feito para Deus. Né? Embora todo ser humano tenha, mas nem todos tiveram a experiência de receber Deus como espírito para dentro do seu espírito. Mas nós que cremos, se você não creu, você não teve a experiência, né? Você que está em casa, não teve a experiência, a Bíblia fala que é claro. Fala claro, né? Que em Romanos 10, se você crê com o coração na obra do Senhor, crê e que Deus, né? Que o Senhor Jesus veio aqui, morreu, aliás, teve um viver humano, né? E passou pela viver humano, passou pela morte, mas também ele ressuscitou, tornou seu espírito. Hoje o Senhor é o Espírito. E Ele, como Espírito, quer entrar para dentro do homem. E se você crê, você que está aqui ou você estiver em casa, você não teve essa experiência, se você crê em seu coração, e a Bíblia fala que se você crê no seu coração e invocar o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, entra para dentro de mim. E você fazer isso de coração e invocar o nome dEle, então Ele entra para dentro do seu espírito. E você recebe um novo espírito. E um novo coração. Então, irmãos, graças a Deus que isso não é uma coisa complicada. Isso é muito simples. Mas precisa crer e ter um coração. Então, se nós tivermos essa experiência, irmão, nós recebemos um espírito novo e um coração novo. Então, graças ao Senhor, essa mensagem, irmão, esse ponto, então, mostra que Deus, então, hoje, Ele tem um caminho em nós, irmão. Né? Nós não estamos mais no Antigo Testamento. Nós estamos no Novo Testamento, na era do Espírito. Aqueles que creram receberam um novo Espírito. E receberam um novo coração. Agora o que nós precisamos é o quê? É viver por essa vida, irmão. Viver usando o nosso Espírito. E viver no Espírito é uma questão de exercício, né? E eu queria aqui avançar também, no capítulo 6 de Mateus. Senhor Jesus, amém. No versículo, vamos ler aqui, capítulo 6 de Mateus, né? Versículo 1 a 3, amém? Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Amém? Então aqui fala assim, primeiro versículo, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto a vosso Pai Celeste. Vou até o 3. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Irmãos, aqui, eu queria só chamar a atenção dos irmãos aqui, que aqui o Senhor fala a questão de exercer a justiça. Aqui o judeu, né? Guardar de exercer a vossa justiça diante dos homens. Irmãos, muitas vezes, né, nós temos visto nós temos hoje, podemos dizer que nós temos hoje a realidade do reino. Mas também existe a questão da aparência do reino. Irmãos, o que Deus quer é que nós não vivamos na aparência. Né? Aqui, como a gente vê aqui, que eles aqui fala, né, o versículo, guardai de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Então, irmãos, às vezes, até às vezes nós mesmos, temos às vezes um viver de aparência. É ou não é verdade? Mas Deus quer de nós, quer ter em nós uma realidade, irmão. Então, por isso que hoje fala a realidade do reino dos céus. E esse livro de Mateus, ele fala do reino. Como nós vimos no início, né, que é o evangelho que fala do reino. Então, várias passagens falam do reino.
Então, por que Deus nos deu um novo espírito e um novo coração? Para nós vivermos a realidade do reino. Né? Nós sabemos que nós temos falhas, nós temos dificuldades, né? Mas Deus quer nos ganhar, irmãos. Porque Deus precisa ter uma expressão. E para ter essa expressão, nós precisamos ter realidade. E um versículo muito importante, que nós voltar aqui um pouco, no capítulo 5, no versículo 3 de Mateus. Versículo 3 fala assim: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, aqui fala de bem-aventurado. Então, quer dizer, feliz os humildes de espírito. E essa palavra, né, tem mostrado para nós que essa palavra quer dizer pobres no espírito. Pobres no espírito. Ou seja, o que é uma pessoa pobre? Uma pessoa pobre, o irmão citou um exemplo, tem versão, acho que usa até a palavra mendigo, né? Eu não sei qual versão, mas eu toquei porque, às vezes, puxa, mendigo. Irmãos, aqui que Deus quer mostrar é uma condição. Né? Não é que a questão, podemos dizer, humanamente falando, fisicamente, mas é uma questão espiritual, irmãos. Por exemplo, se você, uma pessoa pobre, ela não tem nada, você der para ela R$50, imagina, ela vai valorizar, não vai? Mas se você der para um milionário R$50, talvez ele vai desprezar. Não é verdade? Irmãos, é isso que Deus quer que nós tenhamos esse coração, irmão. Né? Às vezes o Senhor, eu falo até por mim mesmo, né? Eu estou aqui compartilhando essa palavra, irmãos, mas eu sou o primeiro a ser ajudado. Né? Muitas vezes, nós não valorizamos a palavra de Deus. Né? Por exemplo, até mesmo a Bíblia. Né? Quantas vezes nós lemos a Bíblia essa semana? Ou até mesmo hoje, né? Quanto tempo nós separamos para ler a Bíblia ou para ler os livros espirituais? Então, irmãos, isso mostra que nós precisamos ter um coração de humilde, pobre, para receber do Senhor o que Ele quer falar. E o que Ele quer nos dar, na verdade, né? Então, a questão da humildade, né? É um princípio, a questão de ser pobre, irmão. Pobre no espírito. E ser pobre também aqui quer dizer esvaziado, vazio. Né? Muitas vezes nós chegamos diante de Deus muito cheio. Né? E nós, às vezes, Deus não consegue nos falar, por quê? Porque nós estamos cheios. E Satanás, ele tenta nos encher com muitas coisas, né, irmão? Mas graças ao Senhor, o Senhor, ele quer sempre nos dar um novo começo. Né? O que o Senhor quer é que nós vivamos, né? Vivemos a realidade do reino. Então, louvado seja o Senhor. E em Mateus 6 também, no versículo 4 aqui que nós lemos, voltando aqui para o capítulo 6, Senhor Jesus, no capítulo 6, versículo 4, fala assim: para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Irmãos, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Está vendo? Deus não está preocupado muito com a aparência, irmãos. Deus está preocupado com a realidade. E o versículo 6 também, eu vou pular aqui o 5, né? Vamos ler o 5 também, não tem problema, né? Vamos sequência aqui. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Amém? Então aqui, não sei se os irmãos perceberam, no final do versículo 4 e do final do versículo 6, fala de recompensa. Então aqui, a questão de nós, irmãos, nós sabemos que temos a aparência do reino e temos a realidade.
Se nós hoje, irmãos, né, hoje, por exemplo, a igreja ela é a realidade do reino dos céus. Amém? A igreja é a realidade. Né? Nós não estamos mais aguardando que vai vir a realidade. Nós já estamos na realidade. Né? Você não é grato por isso, irmãos? Os que viveram no Antigo Testamento, né? Eles, né, as promessas do que o Senhor viria, né? As promessas eram para que viesse, mas nós já estamos nós já estamos no Novo Testamento, irmão. Nós já estamos na realidade do reino dos céus. Então, nós já devemos ser muito gratos ao Senhor. Né? E não só estamos na realidade, nós estamos na vida da igreja, irmão. Onde o Senhor pode trabalhar em nós. Né? Nós ouvimos palavras que, às vezes, não são só agradáveis aos nossos ouvidos. Né? Nós não ouvimos palavras só que nos agradam. Mas nós ouvimos palavras que nós precisamos. Né? Então, isso mostra que o amor do Senhor para com cada um de nós, irmãos, o Senhor quer fazer de nós, cada um de nós, um vencedor. Quem quer ser um vencedor? Irmão, eu quero ser um vencedor, irmão. Eu não quero olhar para mim, o que eu sou hoje. Mas eu quero olhar para aquilo que o Senhor pode fazer em mim. Né? Qual é o seu desejo? Você quer ser um vencedor? Amém. Então, irmãos, nós precisamos, então, aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo de viver a realidade do reino. Então, no final, né, essa palavra do final do versículo 4, que fala, e teu pai, eu vou ler a parte final, né, do versículo 4. E teu pai que vê em secreto, te recompensará. Irmão, Deus vê em secreto. Né? Às vezes as pessoas fazem muitas coisas para as pessoas verem, mas Deus vê no secreto. Não é a aparência. Então, não adianta, irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor para nós termos realidade. Né? Então, louvado seja o Senhor. Então, aqui essa palavra, irmãos, recompensa. Nós vimos nessa semana que Deus, Ele quer nos dar o reino. Bom, quem quer estar na manifestação do reino? Nós sabemos que hoje nós estamos na realidade. Né? Hoje nós estamos na realidade. Mas qual a era que vai vir depois da realidade? É a manifestação do reino. Então, irmãos, Deus Ele quer nos levar a estar na manifestação do reino. Mas a manifestação do reino, ela só vai ter realidade para aqueles que vivem a realidade. Né? Eu queria chamar os irmãos para nós lermos também, em Gênesis, capítulo 3, que fala do homem, né, quando ele caiu. Em Gênesis, capítulo 3, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Gênesis, capítulo 3, versículo 7, amém? Aqui fala assim: abriu-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Irmãos, no alimento diário, não sei se os irmãos viram, né, os que leram, desfrutaram, que nós, para estarmos aqui hoje, né, para sermos salvos, nós sabemos que o Senhor, Ele fez uma obra por cada um de nós. Né? Sabemos que quando Deus criou o homem com um propósito, né, que era que ele recebesse a vida de Deus. Mas o homem, né, Adão e Eva, né, podemos dizer assim, antes dele receber a vida de Deus, ele foi enganado pela serpente e o pecado entrou. E quando o pecado entrou, irmãos, né, quando ele desobedeceu a Deus, o pecado entrou, o homem recebeu uma natureza pecaminosa. Então aqui, quando o homem pecou, ele já tentou se justificar. Então nessa semana nós vimos que, né, nós hoje não precisamos nos justificar. Nós temos um Deus que cumpriu a justiça por nós. Bom, quando o Senhor Jesus veio aqui na terra, né, Ele veio para efetuar a redenção. Né, sabendo que quando o homem pecou, né, a morte entrou, a morte ela não entrou de uma vez, mas ela foi, né, o pecado entrou e ele foi atuando, fisicamente falando. Mas o homem, ele perdeu, ele que devia ter comunhão com Deus, né, ele perdeu essa conexão com Deus.
Embora o homem não tinha recebido Deus no início, mas o desejo de Deus era que ele recebesse a vida de Deus. Mas o homem, antes de pecar, ele não tinha o pecado, né? Então, de certa forma, ele estava conectado com Deus. Ele precisava de receber o Espírito de Deus no seu espírito. Mas quando ele pecou, o que entrou? A morte entrou. O pecado entrou. Então, irmãos, por isso que hoje, né, o homem, ele não consegue cumprir a lei de Deus. Porque tem uma lei mais forte do que ele. Por exemplo, nós queremos fazer o bem, não é? Às vezes, até mesmo na nossa família, junto com a esposa, os filhos, ou os irmãos, às vezes acontece algo que você não quer. Mas não adianta, é a sua natureza pecaminosa. Se nós não vivemos no Espírito, irmãos, nós não conseguimos vencer a lei do pecado e da morte. Como fala em Romanos. Mas graças a Deus que hoje nós temos a lei do Espírito da vida. Quando nós invocamos o nome do Senhor, que nós voltamos para o nosso Espírito, irmãos, nós somos fortalecidos. Então, quando o Senhor Jesus veio aqui, Ele cumpriu a redenção por nós. E essa é a primeira veste. Aqui, esse versículo que nós vimos em Gênesis, o homem tentou cobrir a sua nudez, com folhas de figueira. Mas não resolveu. O versículo 21, vou ler o 21 também. Senhor Jesus. Fala assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Amém? Vamos ler junto? Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Irmãos, aqui mostra que Deus proveu uma vestimenta para eles. Nós sabemos que aqui é o Antigo Testamento, irmãos? É uma figura, é uma sombra, podemos dizer. Então, o homem tentou justificar, mas a folha de figueira, irmãos, quando nós tentamos justificar, que nós erramos, pouco tempo ela cai, e fica exposto de novo à nudez. Então, não adianta nós justificarmos. Nós temos que tomar o Senhor como a nossa justiça. Às vezes, diante dos erros, nós ficamos justificando, mas nós precisamos ser iluminados pelo Senhor, para o Senhor. O que Deus quer é que nós confessemos, irmão. Que nós confessamos, Senhor, realmente perdão, Senhor, eu errei mesmo. Até mesmo diante das pessoas, Às vezes nós erramos, nós temos que pedir perdão, arrepender. Não fica justificando. Se nós tomarmos esse caminho, irmãos, o Senhor vai cobrir a nossa nudez. Então, irmãos, eu queria mostrar esse versículo para mostrar que, nessa semana falou a questão de, se nós queremos entrar no reino, nós precisamos não só da primeira veste, que é a justiça que o Senhor cumpriu, mas nós precisamos da segunda veste, que são os atos de justiça, Louvado seja o Senhor. Eu queria ler mais um versículo aqui para finalizar esse aspecto. Em 1 Coríntios, eu tenho outros versículos, mas esse aqui, eu lembrei desse. 1 Coríntios, capítulo 1. Amém. Primeiro Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Fala assim: Senhor Jesus, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Amém. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Mas você é do Senhor Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então aqui fala que nós somos dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça. Irmãos, ele é a nossa justiça. E aqui fala e santificação e redenção. Irmãos, essa é a primeira veste, nos foi dada quando nós cremos no Senhor. Você já foi justificado. Tudo é um aspecto aqui objetivo. Nós sabemos que nós temos a nossa salvação judicial, e a salvação orgânica. Nós usamos muito esse termo. Então, irmãos, o primeiro aspecto da nossa justificação, o Senhor cumpriu. É ou não é verdade?
Não dependeu de nós, dependeu do Senhor. Mas, irmãos, como nós vimos esses versículos no início do capítulo 6, para nós, né, termos a realidade, nós precisamos viver a realidade, nós precisamos aprender a viver nessa realidade, que é no Espírito, irmãos. Para nós entrarmos na manifestação do reino, nós precisamos da segunda veste. Né? Aqui eu queria ler também Apocalipse, capítulo 19. Senhor Jesus. Amém. Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Amém? Senhor Jesus. Amém. Aqui fala assim: alegremos-nos e exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a si mesma, já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Bem, alegremos-nos e exultemos. Versículo 7. E demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Irmão, o que são as bodas do Cordeiro? Então, é o casamento, né, do Senhor. Irmãos, que vão ser os 1000 anos, irmão. Aqui eu não vou entrar em detalhe de versículo, tem outro versículo, mas, irmãos, se nós queremos estar nessas bodas, nós precisamos bordar nossas vestes hoje. Então, irmãos, hoje nós precisamos praticar os atos de justiça. O que são os atos de justiça? Irmãos, os atos de justiça são os atos que o Senhor, que nós praticamos no Espírito. Que nós vivemos no Espírito, o qual o Senhor sela, né? Por exemplo, quando o Senhor nos usa para levar o Evangelho, por exemplo, o Senhor te dá um sentimento, mas você, olha, na sua dificuldade você fala assim, eu não consigo, mas você depende do Senhor e vai, irmãos, invocando o nome do Senhor, com temor e tremor, mas você segue o Espírito, e vai até tal pessoa, às vezes, que você está dando um sentimento de você levar a palavra, e você, irmãos, mesmo tremendo, né, suando, você vai e o Senhor te usa. Você negou a si mesmo, mas você praticou a palavra do Senhor. Por exemplo, esse é um exemplo, estou dando um exemplo de um ato de justiça. Então, irmãos, nós hoje estamos vivendo uma era em que nós somos regidos pelo Espírito. Ou precisamos ser regidos pelo Espírito. Mas também, se nós não tivermos comunhão com Deus, irmão, como que Deus vai nos usar? Né? Os atos de justiça, eles são feitos no Espírito. Né? O reino dos céus, né? A realidade, ela é vivida no Espírito. Por isso nós precisamos exercitar o Espírito. Não sei se os irmãos perceberam os hinos que nós cantamos, eles falam, mostraram esse aspecto. Né? Então hoje o Senhor está nos encorajando a ter uma vida no Espírito, irmão. Né? Viver no Espírito, invocando o nome do Senhor. Né? E, tomando a palavra. Né? Existem várias maneiras de nós estarmos usando o nosso espírito. O Senhor nos deu muitas ferramentas para nós podermos usar o nosso espírito. Né? Orar, ler, né? Falar e cantar os hinos. Por exemplo, as mensagens, né, que nós temos tido hoje por meio do IVPT. As ferramentas que o Senhor está dando para as irmãs. As irmãs têm as irmãs conectadas, tem? Tem sido positivo ou não? Amém? E agora também deu para os irmãos, né? Amém! Irmãos, essa ferramenta, tudo isso é para nos levar a usar o Espírito. Né? Então, assim, todas são ferramentas que o Senhor tem nos dado. Então, o Senhor está nos encorajando a praticar, irmãos, a palavra. Se você passa o dia inteiro tendo comunhão com Deus, né? Irmão, eu tenho que trabalhar. Não, nós trabalhamos, né? Estudamos, mas nós podemos fazer tudo isso no Espírito. Né? Claro que você não vai parar no seu serviço para orar
ajoelhar lá. Mas você pode estar usando o seu espírito. Né? Às vezes você está no serviço, você não lembra de um hino. Ou lembra de um versículo. Irmão, se nós estivermos tomando esse caminho, o Senhor está nos mantendo no espírito. Aí chega uma pessoa perto de você e reclama, né? Reclama alguma coisa. Se você está com o espírito exercitado, você percebe logo. Aí você leva ela para o espírito. Então tudo isso é o quê? Um viver no espírito. Então, irmãos, essas ferramentas que o Senhor tem dado, tudo isso, né? Os irmãos têm testemunhado, né? Os irmãos têm postado, às vezes, ali que tem sido ajudado por essas ferramentas. Irmãos, isso mostra que o Senhor tem um desejo de nos levar, todos nós, a ser vencedores. Não deixa Satanás lançar mentira na nossa mente. Todos nós podemos ser vencedores. Quem quer ser vencedor? Amém? Irmãos, o caminho é invocar o nome do Senhor. E desfrutar essas ferramentas que o Senhor tem dado. Então, louvado seja o Senhor. Irmãos, e outra passagem, né? Eu queria avançar aqui. Eu não vou ler todos os versículos. Salmo 45, versículo 13 a 15. Salmo 45. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. 45, versículo 13 a 15, fala assim. Senhor Jesus. Perdi que eu estou no 44, versículo 45. Toda formosura é a filha do rei, no interior do palácio. As suas vestiduras é recamada de ouro. Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens suas companheiras que a seguem serão trazidas à sua presença. Amém? Aqui, o 13 e 14, né, que nós lemos. Fala assim, toda formosura, a filha do rei no interior do palácio. Irmãos, aqui representa a filha do rei no interior do palácio. Nós, quando cremos no Senhor, irmãos, nós recebemos essa vestidura de ouro. Né? Todos que cremos, nós fomos introduzidos, podemos dizer, no palácio, né? Você foi introduzido na vida da igreja. Agora você tem uma veste de ouro. Mas a segunda parte aqui, irmãos, o versículo 14 fala assim, em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. Irmãos, essas roupagens bordadas aqui já é a segunda veste, que fala em Mateus 22 também, tem uma referência aqui sobre a veste nupcial. Vamos ler lá, né? Mateus 22. Mateus 22, versículo 1, amém? Senhor Jesus. Mateus 22, versículo 1. Fala assim, de novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um homem, aliás, a um rei, que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos, chamando convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Irmãos, então aqui fala das bodas, né? De novo entrou Jesus, versículo 1, a falar por parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, irmãos, hoje eu achei interessante, irmãos, que irmão, aplicando que hoje nós pregamos o Evangelho, né? Nós estamos fazendo um convite para as pessoas. Não é interessante? Nós estamos fazendo um convite para as pessoas para participarem de uma festa de casamento. Que essa festa dos 1000 anos, irmão. Então, quando nós estamos pregando o Evangelho, nós não só queremos levar as pessoas até a salvação, o primeira veste, mas levar elas também a crescer e receber a segunda veste, a tecer sua segunda veste. Por isso a rede desconectada, né, dos irmãos, né, os novos que vêm, é para ser introduzido, para eles poderem também buscar, crescer e bordar essa segunda veste.
Então, irmãos, aqui eu não vou gastar muito tempo falando sobre essa questão da veste, mas quando fala da veste bordada, irmão, eu estava lembrando que a gente compartilhava muito isso, que você bordar uma veste, irmão, não é fácil. Né? Bordar tem que ser com agulha, né? Então, por exemplo, nós passamos por momentos difíceis, não é verdade? Por tribulações, e muitas vezes nós esquecemos disso. Mas, na verdade, irmão, Deus permite tudo para nos bordar. E eu não... Esse versículo na versão King James, ele usa a questão do ouro, né? Bordar com ouro. Então, é com a natureza de Deus. Então, irmãos, assim, que o Senhor tem falado para nós que nós precisamos tomar o caminho de não murmurar, mas de agradecer o Senhor. Se nós passarmos pelas situações, irmãos, e nós entendemos o trabalhar de Deus, é como se essa veste está sendo bordada. Mas só que muitas vezes nós reclamamos, né? Então o Senhor não consegue bordar. Eu estou falando por mim mesmo, irmão. Eu aqui sou o primeiro, né? Mas Deus, irmãos, Ele está nos chamando nessa noite para nós renovarmos a nossa consagração. Se nós temos fugido do bordado do Senhor, é uma oportunidade que nós estamos tendo agora de nos prostrar diante do Senhor e receber essa palavra, irmão. O Senhor quer nos dar a segunda veste, para nós podermos entrarmos no reino. Então, graças ao Senhor, né? Eu não queria avançar aqui, que o Senhor, irmãos, Ele deseja fazer de nós, cada um de nós, um vencedor. Mas nós precisamos também querer ser um vencedor. Né? O Senhor deseja, mas nós também temos que desejar. Não é verdade? A primeira veste o Senhor nos deu, o Senhor nos justificou, mas a segunda, irmãos, ela depende do nosso coração. Não é nós que vamos fazer, mas nós temos que nos dispor para o Senhor. Então, louvado seja o Senhor. Mas avançando, irmãos, em Mateus capítulo 6, voltando aqui. Ó Senhor Jesus. Um outro ponto. É no capítulo 6 de Mateus. Versículos 9 e 10. Senhor Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10 fala assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, aqui, né, no capítulo 6, o Senhor mostra essa oração que o Senhor nos ensinou. Irmãos, muitos pegam essa oração aqui e repetem ela. Mas o encargo do Senhor não era dar essa oração para que ela fosse repetida. Né? O encargo do Senhor era que nós tomássemos ela como um princípio. Né? A gente não vê essa oração sendo recitada aqui na Bíblia. Somente aqui, né, se eu não me engano. Né? Então, irmãos, isso mostra que o Senhor não deu essa oração para que ela fosse feita repetidamente, mas ela nos deu como princípio. Né? O primeiro versículo 9 fala assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Irmão, Pai nosso que estás no céu. Irmão, Deus está no céu. Né? E interessante que nessa semana mostrou algo. Irmãos, às vezes nós nos achamos muito grandes, muito fortes, né? Mas o Senhor mostrou algo que, irmãos, o que é o homem diante desse universo? Até mesmo diante da terra, né? Às vezes nós achamos que somos alguma coisa, né? Nos orgulhamos. O homem se orgulha. Nós podemos ver isso, né? Mas, irmãos, aqui fala assim: Pai nosso que estás no céu. Irmãos, Deus não está no céu físico, podemos dizer, mas é uma esfera. Né? Nós sabemos que quando o Senhor falou lá em Mateus sobre a questão do arrependimento, né? Que estava próximo ao reino dos céus, arrependei-vos. O Senhor ali mostrou que nós, não é só mudar, só arrepender, mudar de direção,
fazer uma virada de 180 graus, mas nós mudamos de esfera, né? Ou mudamos de plano, né? Então, realmente, isso é muito elevado, irmãos. Para cumprir a lei do reino dos céus, nós não conseguimos cumprir no plano terrenal. Nós precisamos do plano celestial. Então, o plano celestial é onde Deus está. E o nosso espírito, né? A fé, ela nos conduz para essa esfera, irmãos. Por isso que a salvação, né, no Novo Testamento não é por a justiça própria, não é por seu ato. É por você crer. Né? Nós vimos em Hebreus 11:6, né, a questão da fé. Irmãos, é pela fé. É pela fé, irmãos. Não é pelo que nós vemos, né? Então, assim, quando nós voltamos para a esfera celestial, exercitamos nosso espírito, nós conseguimos tocar em Deus. E nós conseguimos ver as coisas de Deus. Então, a esfera do reino dos céus é vivida no espírito. E Deus está nessa esfera, irmãos. Então, Deus, ele é muito grande, irmãos. Deus é muito grandioso. Nós não conseguimos entender os caminhos do Senhor. Só quando nós estamos na esfera celestial, nós conseguimos entender o plano de Deus. Às vezes hoje nós não entendemos porque certas coisas acontecem. Mas quando nós estamos na esfera celestial, nós conseguimos compreender. Então nós precisamos, esse é o encorajamento, né? Que nós precisamos estar na esfera celestial. E Deus está nessa esfera, irmãos. E nós, realmente, Deus é grandioso. E nós não somos nada nesse universo. Por isso que nós temos que ter um coração humilde, irmão. Pobre. De sempre humilhar na presença do Senhor. Né? Eu tenho visto isso que nós, muitas vezes, o que falta em nós é sermos humildes. Humilhar na presença do Senhor. Nós sabemos que Satanás, ele era orgulhoso. E essa natureza foi injetada em nós, tem esse aspecto, o orgulho. Mas nós precisamos ter esse coração de humildade. Um coração de humilhar na presença do Senhor. Então, louvado seja o Senhor. E esse capítulo, essa parte de Mateus continua, né? Queria ler um outro versículo aqui. O versículo 13. O versículo 12, né? O 11 e 12 fala assim. Mateus 6, amém? O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Mas essa oração é muito elevada, né? Aqui fala assim, o pão nosso de cada dia. Nós, nesse capítulo mesmo, eu não sei se vai dar para ler, mas na parte final desse capítulo 6, fala de nós não andarmos ansiosos, com coisa alguma. Quanto ao comer, ao vestir, ao beber. Nós somos muito ansiosos, não somos? Preocupados. É claro que nós estamos na terra, mas, irmão, nós temos que... Esse Pai que está no céu, Ele cuida de nós. Quando nós conseguimos usar o nosso espírito e voltar para o Senhor, nós sabemos que Deus cuida de nós, irmão. Por isso que nós não precisamos andar ansiosos, né? Aqui ele fala assim, o pão nosso de cada dia. Nós queremos o pão do mês, né? Por exemplo, a gente faz compra, né? Alguns fazem compra mensalmente, né? O mês inteiro. Outros fazem de quinzena, né? Mas imagina, irmão, se nós fosse olhar o princípio dessa palavra, se nós dependêssemos de cada dia, porque nós não sabemos o dia de amanhã. É claro, não estou falando para ninguém fazer isso, tá? Eu só estou mostrando que nós vivemos muito garantindo o amanhã, não é? Eu não, né, o meu tempo já não está faltando muita coisa, mas nesse capítulo também falou sobre a questão de buscar as riquezas, irmão. Então, por exemplo, aqui esse versículo fala do pão de cada dia. Então, assim, se nós formos ver, né, o versículo 13, eu gostaria de ler também. Fala assim, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus. Então, irmãos, o inimigo, ele sempre quer nos levar para a esfera mental. Então, aqui esse versículo, quando o 11 fala assim, o pão nosso de cada dia. Irmãos, eu estava desfrutando aquele livro do Miguel, que as irmãs vão desfrutar, né? Sobre ansiedade, né? Ansiedade e perdão. Amém? Ansiedade e perdão. Eu toquei num ponto lá, irmãos, que a questão da ansiedade, irmãos,
Não adianta nós ficarmos ansiosos, né? Lá tem uma das passagens lá que fala que quando nós devemos... Ele conta uma experiência que ele... Às vezes a gente pensa que os irmãos não têm ansiedade, mas ele contando a experiência dele. Acho que ele viu uma frase mais ou menos assim, né? Que, por que ficar ansioso se você pode orar? Não é verdade? Essa semana, por exemplo, aconteceu uma pequena situação e eu lembrei dessa questão, por exemplo, eu não queria falar com a Micaela ou com a Maria, porque ela tinha saído da escola, né? E a Maria foi encontrar ela e as duas desencontraram, né? E eu lá ia trabalhar. Então, assim, a gente tende a ficar preocupado, né? Então, aí eu fui ligar para a Maria e não consegui falar. Aí eu liguei para a Micaela, não consegui falar também. Aí eu comecei a ficar um pouco ansioso, né? Eu estou dando um pequeno exemplo, tá, irmão? Mas eu lembrei dessa palavra. Para que ficar ansioso se você pode orar? Eu estou falando, é uma pequena coisa, não é verdade? Irmãos, mas se nós aplicarmos, aí eu fui, né? Falei, fui orar. Aí eu descansei, né? Então, por que, irmãos? Quando nós oramos, nós descansamos, né? Um exemplo também de ficar ansioso é quando você fica ansioso, é como se você estivesse recebendo uma carga, toda uma carga. Mas nós devemos transmitir essa carga para o Senhor, irmão. Né? Às vezes nós acumulamos, recebemos muitas coisas. E nós não transferimos para o Senhor. Aí nós vamos recebendo. É como, eu dei o exemplo de você, a questão da construção, né? Você, como se estivesse recebendo, alguém está passando um material para você. Você recebe, você tem que passar, não tem? Os tijolos, por exemplo, né? Quem trabalhou em construção, um joga um tijolo para o outro joga para o outro. Se você começar a receber todos, né? Como imagina? Então nós temos que aprender a transmitir para o Senhor, irmão, as nossas preocupações, a nossa ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma. É porque às vezes nós não entregamos para o Senhor. Então esse capítulo, né? Essa oração é muito rica, irmãos. Eu não vou aqui gastar muito tempo nisso, né, nesse aspecto, mas nós precisamos aprender a entregar para o Senhor. Não andar ansioso. E o versículo 12 fala assim, e perdoa-nos as nossas dívidas. Irmãos, aí ele continua, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Irmãos, essa é uma questão muito séria, irmão. Porque aqui fala assim, perdoa-nos as nossas dívidas. Às vezes nós lembramos só da primeira parte, não é? O Senhor perdoar. Aí depois a segunda parte fala assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Irmãos, tem esse livro também, né? Fala ansiedade e perdão, fala a questão do perdão, irmão. Como que é importante nós pedirmos perdão e também nós perdoarmos. Né? Se nós ofendemos o irmão, se nós sentimos... Tem aquele texto que fala se nós vamos fazer uma oferta e nós sermos iluminados, né? Que o irmão tem alguma coisa contra nós. E tem em outro evangelho fala de nós termos alguma coisa contra os irmãos. Então, tanto faz você ter ou o irmão ter. Mas se você sentiu isso, irmão, a melhor maneira é reconciliar. Se nós não perdoarmos, ou se nós perdoarmos só mais ou menos, o Senhor também vai fazer a mesma coisa, irmão. Então, como que é importante nós ganharmos isso, irmão? Nós precisamos, no Espírito, se o Senhor nos iluminar, nós pedimos perdão. Né? Por exemplo, eu dou um exemplo, né? Casais ou irmãos, mas meu exemplo, às vezes no casamento, por causa de uma pouquinha coisa, você ofende. E cria um clima negativo, né? Então, a melhor maneira é você pedir perdão. E às vezes a gente esquece disso e tenta segurar, não é verdade? Você segura. Aí você vai desfrutar o Senhor, você não consegue tocar no Senhor. Por quê? Porque tem um problema, irmãos. Como que nós vamos ter comunhão com Deus se nós temos problema com o nosso cônjuge? Por exemplo, aqueles que têm costume de orar juntos, né? Quando você tem um problema, você não consegue orar. Né? A hora que você começa a orar, o Senhor te ilumina. Por quê? Porque o Senhor, irmãos, Ele é o Espírito. Né? Ele está nos treinando nessa era, irmãos, para nós termos um viver de justiça. Então, louvado seja o Senhor. Bom, então,
Eu não vou ler todo o contexto, né? Mas aqui os irmãos podem continuar desfrutando depois. Nós precisamos ter esse coração. Essa oração do Senhor, ela é muito elevada. E o Senhor quer que nós vivemos essa oração. Que nós pratiquemos, né? E outro aspecto, irmão, no capítulo 6 de Mateus, queria lhe compartilhar aqui um pouco também. No capítulo 6, versículo 19. Capítulo 6, versículo 19. Fala assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça e ferrugem... Aliás, perdão, vou ler de novo o 20, né? Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam. Porque onde... e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Irmãos, onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Então aqui, no capítulo 6, né, do Evangelho de Mateus, aqui nós vemos a questão das riquezas, irmão. E Satanás, irmãos, ele tenta nos tirar o foco, né? Deus, ele quer nos dar o reino e o galardão. Mas o inimigo quer roubar de nós o galardão. E ele usa muitas coisas. Aqui nós vimos, né, a questão esses textos, esses contextos que nós vimos anteriormente, né? Senhor, semear contendas entre os irmãos, a questão do perdão, criar problema entre nós. E também Deus, ele usa também até mesmo as coisas boas, irmão. As riquezas materiais. É ruim. As riquezas materiais é algo ruim? As riquezas não é ruim, irmãos. Né? O que é ruim é o nosso coração inadequado. Né? Não tem problema com ser rico. A Bíblia fala que o problema está em nós, né, no coração. Eu queria ler aqui um texto aqui também, em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6. Amém. Amém. Primeiro Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Amém? Eu vou lendo aqui, os irmãos que acharam podem ler, né? Exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Amém? Irmãos, esse contexto é muito rico, né? E aqui tem vários versículos, o Alimento Diário também falou, mas o versículo 17 fala assim: exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Então aqui não fala assim, que aqui fala, exorta o rico do presente século que não seja orgulhoso, nem deposita a sua esperança na instabilidade da riqueza. Então não falou de ter riqueza, irmão. Mas é de nós colocar a nossa esperança. Eu queria ler um versículo aqui, irmãos. Não sei se eu vou conseguir na versão King James. Eu achei muito rico. Quem tem, né? Eu vou ler aqui na King James, mas quem tem a outra versão, pode ler. Acho que é Salmo 73. Amém? Salmo 73, acho que o versículo 28.
Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aqui fala, eu queria, não é esse aqui, é outro versículo, mas esse aqui também eu queria aproveitar e compartilhar. Aqui ele fala assim: eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, deposito minha plena confiança para proclamar todas as suas obras. Então aqui esse versículo fala assim: eu, porém, tenho por felicidade. Qual que é a minha felicidade? Estar na presença de Deus. Irmãos, o homem pensa que a felicidade é obter as riquezas. Eu não vou ler todos os textos, né, que os irmãos podem compartilhar, podem ler outros versículos, até Salmo 16 mesmo, porque a verdadeira felicidade está em Deus, irmão. Não é nas riquezas. É claro que as riquezas, irmão, você ter as... Não estou falando julgando que não pode, mas se nós colocarmos uma confiança nas riquezas, nós seremos decepcionados. Né? Isso é esse versículo que eu achei na King James. Né? Se eu encontrar, se eu não lembrar agora, por causa do tempo, eu não vou gastar tempo procurando, mas lá fala que nós colocamos o coração nas riquezas, irmão. As riquezas, elas vão embora, irmão. Né? Eu estava vendo uma reportagem hoje, interessante, que milionários na Rússia, não sei se os irmãos viram algo sobre isso, que pessoas que eram milionários estão perdendo dinheiro. Por quê? Por causa da situação que está acontecendo lá. Não. Então, irmãos, a riqueza você pode ter hoje, amanhã você pode não ter nada. Mas Deus você pode ter todo o tempo. Né? Então, a verdadeira felicidade, irmão, não é obter as riquezas, mas em Deus. E as riquezas foram feitas para quê? Eu coloquei uma frase aqui. Eu queria ler essa frase. Fala assim: o dinheiro terreno tem de produzir para nós fruto celestial. Bem, vou ler de novo, né? Fala assim, essa frase está no alimento diário, né? O dinheiro terreno tem de produzir para nós fruto celestial. Irmãos, para que é o nosso dinheiro? Para produzir fruto. Fruto celestial. Né? As ofertas, irmão. Por exemplo, nós temos tido tantas ferramentas. E quem que supra essas ferramentas? São as ofertas. Né? Às vezes você está ofertando, a sua oferta está servindo para essa palavra alcançar muitas pessoas. O Instituto, por exemplo, Vida para Todos. Né? Tantas ferramentas que o Senhor nos deu. Então, irmãos, o Senhor precisa ganhar o nosso coração. O meu coração, primeiramente. Tudo que nós temos é para o Senhor. Se Deus ganhar o nosso coração, irmãos, né, nós seremos as pessoas mais felizes desse universo. Né? Então, que o Senhor possa nos ganhar. Né? Por causa do tempo aqui, eu não gostaria de estender mais, né? Mesmo que tenha muitas coisas para falar, mas eu queria, né, parar por aqui, né, e gostaria de fazer uma oração. Amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, obrigado por essa palavra. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, que realmente nós queremos estar na manifestação do reino dos céus. Obrigado por esse capítulo de Mateus, Senhor, o capítulo 6, que vem mostrar tantos pontos para nós. Senhor, nós não conseguimos praticar em nós mesmos, mas o Senhor já nos deu o Espírito, Senhor. O Senhor nos deu a vida da igreja, para podermos sermos trabalhados. Senhor, cresça em cada um de nós. Senhor, nos abençoa, Senhor. Nos leva a avançar e a obter essa segunda veste, Senhor, para que nós possamos ser vencedores e reinar com o Senhor no mundo que é de vir. Por isso, guarda cada irmão, Senhor, diante de cada dificuldade, até mesmo das dificuldades financeiras, das dificuldades de saúde, Senhor. O Senhor leva os irmãos a perseverarem. Cura os irmãos, Senhor, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Nos livra do coração neste mundo e nos leva a ter um coração para servir o Senhor. Ganhe o nosso coração, Senhor. Nós colocamos cada um diante de Ti nessa noite. Continua nos levando a crescer em vida e a obter essa segunda veste para nós podermos reinar com o Senhor. Nós abençoamos cada irmão em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém.